Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia. E eu agradeço a cada um de vocês pelas mensagens. São verdadeiros companheiros que eu encontrei. Que Deus os abençoe fortemente. Apesar de ter perdido muitos amigos, alguns até que eu não importei, gente. Que eram pessoas que... Mas eu continuo com o nome deles, só não vou novamente acessar, né? Está só para minha caderneta de oração. 3.954 tinha. Hoje só tem, até o dia que eu contei, 1.500, vem perdendo dia a dia, né? 1.622. E da semana passada que eu comecei novamente, eu já perdi 48. Pedi assim, saíram, né? Não sei, deve ser de algum problema, não sei o que é. Ontem eu conversando aqui com uma pessoa, ele falou que às vezes é porque as minhas mensagens são duras. As mensagens não são minhas, é copiado da Bíblia. E o que eu falo é que eu entendo, ela serve para mim. Primeiro, eu não conheço a vida de ninguém. Nenhum de vocês, eu não conheço a vida. Tem aqueles que pedem oração, eu não conheço, mas eu atendo, faço minhas orações. E a maioria que eu pedi, eu sei, tem homossexuais, eu pensei por isso. Eles têm só 5, 6. Nesse tempo todo só teve 6, mas um se manteve até o ano passado, estava indo até bem mais depois. Ele me excluiu. Esse foi muitos anos. Ele é mexicano. Tem também aqueles que oferecem vídeos, né, fotos. Alguns permaneceram aqui, mas eu creio que hoje todos já saíram. Mas a palavra do Senhor, o que eu pude fazer, eu fiz. Em alguns momentos eu errei, talvez minhas palavras duras. O cidadão que esteve aqui ontem, ele é pastor da igreja que eu congrego, falou que talvez seja minhas palavras que é dura. Não são minhas palavras, são as da Bíblia. Uma certa pessoa perguntou, o senhor não erra? Não peca? Eu falei, eu peco, eu sou um pecador. Eu erro, por isso que todo dia eu tenho que pedir perdão. Então, dessa vez que eu estou passando, repassando, meus amigos, até o dia de domingo, hoje, que eu não entrei, não procurei, eu perdi 42 pessoas. Ganhei alguns, mas mesmo com os que eu ganhei, com os que entraram, totaliza 42 pessoas que não tem mais. Eu fico triste por isso. São companhias boas. Algumas que ofereciam fotos até continuou um tempo. Mudaram o seu jeito. Mas eu vi que não era bom para elas. Então resolveram sair, né? Eu agradeço a Deus por eles que saíram, pelos tempos que eles ficaram escutando lendo as minhas mensagens e escutando. Alguns quando eu vivo a voz, escutando. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles. Espero que a palavra que eu disse faça algum efeito. Vou começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela família, obrigado pelo alimento, obrigado pela luta, pelo deserto. O Zé está aí, não? Eu vou esperar ele lá fora. Obrigado pelo deserto, Pai. Pela noite de repouso, obrigado pelo dia que o Senhor me deu para respirar. Pai, eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento de ignorância. Que eu fiz para fazer agradar ao Senhor, perdoe-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela,
temos pecado em ter sido teu Espírito. Pai, fala conosco hoje no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que não sei o que eu quero falar, mas tu venha falar conosco. Pai, seja feita a tua vontade, para a glória do teu nome. Antes, Pai, o versículo, Salmo 14, versículo 7. Fala também, Pai. Salmo 14, versículo 7. Ossos de Sião, tivera já vinda a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aqui nós vemos o salmista, aqui o povo estava no cativeiro. O salmista, vendo o cativeiro antigo, passado, o porque estava talvez prevendo o que iria acontecer. Então ele fala, se de Sião viesse, se do Senhor viesse, do mundo do Senhor viesse, a redenção de Israel, ou seja, a salvação, a libertação de Israel. Que nós devemos pensar, se o Senhor me libertar das coisas que desagradam ao Senhor, libertar minha família, meus colegas de trabalho, se o Senhor prosperar, principalmente na vida espiritual, na nossa vida, nós que servimos ao Senhor nos alegraremos, porque o Senhor é santo, o Senhor é a nossa redenção, a nossa refúgio, a nossa fortaleza. Então essa é a nossa oração, a nossa salvação, a nossa libertação, nosso conhecido, nossa parentela. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó. Aqui ele fala que quando Deus fizer voltar, aqueles que estão no cativeiro, estão sendo escravizados, Jacó não é o Jacó Israel. Jacó é o homem Jacó, que antes era enganador. Ele se alegrará, se regozijará, pular de alegria, dançar de alegria, cantar de alegria. Ele não vai ter onde pôr contentamento de ver o povo dele, o povo escolhido do Senhor, voltar do cativeiro. E se alegrará Israel. Israel é o nome de Jacó, a nação escolhida do Senhor. Israel, eu creio que o Israel aqui que fala, somos nós. Quando a gente ganha uma alma para Jesus, fala do amor de Deus, e aquela pessoa decide mudar as suas atitudes, ser uma nova criatura, nós nos alegramos. A igreja se alegra, o povo de Deus se alegra, Deus se alegra. A palavra do Senhor fala que quando a gente ganha uma alma, liberta uma alma da escravidão do pecado, há cântico, há festa no céu. Então, irmão, não é assim que diz. Eu não estou lembrado bem os versículos, mas a gente interpreta assim. Quando quem faz salvar uma alma da perdição, faz a festa no céu, ganhará galardão. Então Israel se alegra por ver que o povo dele, a cidade de Israel, a cidade mãe, vê novamente os seus filhos voltar novamente para o berço, para a terra que prometeu a Abraão, já que Jacó é a sua semente. Então Israel, a cidade mãe, se alegra por ver seus filhos voltar do cativeiro. Aqueles que estavam no Egito, aqueles que estavam na violência, se voltaram. Israel se alegra, a cidade floresce e Deus se alegra conosco. Essa é a palavra de Salmo 14, versículo 7. Se de Sião, se de Sião livrará já, vou virar aqui, não está errado, não vou balançar tudo. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, ou seja, a libertação,
Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, quando Deus fizer voltar os que estão escravizados, se alegrará, regozijará Jacó e se alegrará Israel. Israel aqui é a cidade mãe. Jacó é o amigo de Deus. E nós fazemos parte desse povo. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Esse vídeo, ele está no YouTube, no Instagram, no YouTube. No Face, mas no Face eu creio que só alcança, quem não entra no YouTube, só alcança o Salmo, só a introdução. Mas estamos aqui para fazer o melhor. Você que não tem o YouTube, ou que tem o YouTube, acesse lá, José vai contando parte da minha história. Se José com acento não der certo, José sem o acento no E, dá. Então, vamos lá para o vídeo. A mulher e o dragão, livro de Apocalipse, capítulo 12. Aqui nós vemos a palavra do Senhor falando de uma mulher, de um dragão. Aqui nós viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua causa levou após si a terra, a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu luz um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui nós entendemos que essa mulher, eu vou falar nome, porque na Bíblia é a mãe de Jesus, Maria. Ela está com ânsia para dar luz. Ela estava na gestação de Jesus Cristo, foi concebida pelo Espírito Santo. Quando ela está com dores para dar luz, aparece um dragão, com esse aspecto que nós vimos. Esse dragão é o próprio Satanás, que veio para tirar Jesus Cristo do caminho dele, mas não conseguiu. Então nós vemos que, eu entendo por aí, que a mulher seja mãe de Jesus, o filho, que era o próprio Jesus Cristo Nazaré. O dragão, o Satanás, que agora quer tragar o Filho de Deus, para que ele não venha fazer os milagres que ele fez aqui, que ele fez na terra. E deu à luz um filho, foi arrebatado ao trono de Deus. Quando ele se batizou, foi santificado, fez milagres. E eu creio que esse arrebatado ao trono de Deus foi quando Jesus expirou, quando ele foi crucificado. Eu creio que é assim. Então, a mulher seja mãe de Jesus, o filho é Jesus. O dragão, a serpente, é Satanás, que veio para não deixar Jesus reinar. Nós vemos lá no Evangelho que a palavra de Deus fala que Jesus foi tentado no deserto, quando ele estava jejuando 40 dias, 40 noites, o diabo tentou. Mas aí nós vamos ler ainda, nesse mesmo Evangelho, que Jesus Cristo repreendeu o diabo e ele se afastou dele por um tempo. Não falou que ele se afastou, não. Se afastou por um tempo. Ele continuou insistindo para derrotar o Filho de Deus. E assim, Jesus Cristo veio para dar vida por nós. Mas Satanás não conseguiu seus intentos. Quando ele festejava a morte de Cristo, quando ele expirou, Jesus Cristo desceu à terra. Quando diz que ele desceu, ele foi lá no abismo, ele estava festejando, vencemos aquele que nós tentamos desde o nascimento vencer. Matamos o Filho de Deus. Quando eles estão festejando, uma luz brilha no inferno. E o
Cristo vem e toma a chave do diabo. Aí as pessoas acham que o diabo tem poder, ele é tão pobre que ele não tem a chave. A chave do inferno está com Cristo. Então, irmão, nós entendemos que essa mulher, é como eu falei, né? O diabo, ele festejou a derrota de Cristo por um momento. Quando ele expirou, mas ele desceu e tomou a chave do inferno. Acabou a festa. Acabou a festa e agora? Mas ele ficou solto ainda, ele está solto. O que o diabo vai fazer? Vai tentar eu e vai tentar você. Até o dia que Jesus vier buscar. Estejamos preparados para as tentações do adversário. Jesus Cristo fala que tudo que nós estamos passando hoje ainda não é o fim, é o começo da dor. Então temos que passar muito, ser tentado muito pelo Satanás. Muitas coisas vamos passar pela terra ainda, até o dia que nós passemos provados, até o dia que Jesus vier nos tirar dessa terra. É o dia que ele vai buscar a igreja dele, o povo dele. Então nós entendemos que o diabo ele não teve poder. Ele queria impedir o nascimento de Cristo, não pôde. Quando nós vemos que ele tentou impedir o nascimento de Cristo, quando os reis magos foram até ali, para saber onde estava o Cristo, Herodes, ele tentou matar o Filho de Deus. Aí nós vamos olhando, meditando no Evangelho, vamos entender aonde que ele tentou. Através de Herodes. Quando ele viu que foi enganado, ele mandou matar todas as crianças que ele via que ele pensava que nasceu na época que Cristo nasceu. Então ele matou as crianças naquele tempo. E nós e Cristo estavam no Egito. Onde nós vemos novamente o diabo tentando tirar os profetas, o povo de Deus. Quando o faraó manda matar toda criança que nascia no Egito. O diabo, desde a fundação do mundo, ele tenta destruir o povo de Deus. Ele tenta destruir a família. Mas o fim dele está próximo, Jesus Cristo está voltando. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentada durante 1270 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aí nós vemos a batalha. Satanás batalhou contra Deus desde a fundação do mundo. Ele foi lançado no abismo. Ele e uma parte dos anjos que estavam com ele, porque tentaram ser maior do que Deus ou ser igual a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. E essa luta, irmão, prevalece até o dia da batalha final, quando Cristo e os seus anjos vai reinar por 1000 anos e o dragão vai ser preso. Nós veremos mais no próximo tempo. Então, nós entendemos que desde o começo o diabo batalhou para destruir a obra de Deus. E nós vemos que desde o começo, desde quando ele começou a tentar destruir a obra de Deus, ele foi derrotado. Ele não achou mais lugar no céu, o lugar dele no céu foi tirado. Ele foi lançado no abismo. Eu entendo, irmão, quando ele fala que foi lançado no abismo, foi antes de Deus criar os céus e a terra, era um abismo, era um lugar escuro, lugar de escuridão. Então, o olho de Satanás, e ele ficou pairando aí pela terra, pelo abismo, quando Deus fez o céu, fez a terra, ele achou um lugar de repouso, e aí ele começa a tentar a criação de Deus. Versículo 17.
E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 17 é bem claro. O dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, contra Deus, contra a mãe do Senhor, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E foi fazer guerra a nós que hoje estamos todos aqui. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se fez carne, habitou no meio de nós, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Satanás está fazendo guerra a nós, que temos a salvação pela fé. Temos que lutar, para que nós venhamos estar vigiando, preparados no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Soberano, glorioso, eterno Pai, graças te dou, Pai, por mais um vídeo. Eu apresento para a minha necessidade, a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. O Senhor sabe o que o teu filho tem pedido em oração, no seu choro, nos seus prantos, nos seus filhos. O Senhor tem visto o gemido do teu povo, Pai. Pessoas chorando por portas abertas, por restauração de lar. Pessoas chorando pela saúde, por um milagre do Senhor, pela libertação. Pai, são muitos anos, 20 anos de ministério. E eu clamo até hoje pela minha libertação. Que o Senhor afaste de mim tudo que não vem do Senhor, Pai. A minha carnalidade, Pai. Assim eu creio que muitos dos teus filhos têm pedido, Pai. Restauração de lar, Pai. Restaura, Pai. Dá saúde dessa mulher, dá saúde desse homem, Pai. Faz um milagre na vida dessa mulher que está lá na Itália, Pai. Não só ela, mas todo aquele que precisa de um milagre do Senhor, onde o médico já deu o veredito, mas eu creio, Pai, tenho fé, que é a última palavra do Senhor, Pai. Abençoe teus filhos e tuas filhas, Pai, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz com Jesus Cristo. Prepara a igreja para encontrar com o seu teu Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço, irmão Jorge.